Então, tá gravando? Vamos começar a aula de heurísticas construtivas, que é o primeiro passo que, em geral, a gente dá no projeto de heurísticas para um problema de otimização. E o que eu quero dizer com o primeiro passo é que não são técnicas que a gente... Na verdade, não chega nem a ser uma técnica, mas o que a gente chama de heurísticas construtivas não necessariamente tem por objetivo chegar na solução ótima do problema, mas basicamente encontrar uma solução viável qualquer para o problema, para que a gente consiga, a partir dessa primeira solução, fazer as técnicas que a gente vai estudar depois. Tá claro isso? Sim ou não? Sim. Joia. Tem que clicar aqui. Essa aula, na aula de hoje a gente vai fazer pelo menos a gente vai fazer basicamente a definição do que é uma heurística construtiva de forma geral. E porque o que acontece com isso que a gente chama de heurísticas construtivas é que não existe uma técnica geral para se projetar isso que a gente chama de heurísticas construtivas. É basicamente um algoritmo que é específico para um problema específico. Assim como qualquer algoritmo para qualquer problema específico. O que a gente chama de meta-heurísticas é diferente, né? São coisas gerais que a gente pode aplicar em problemas gerais. Então, quando a gente fala de heurísticas construtivas, não existe uma teoria em si de que você usa para resolver um problema. O que existem são isso que eu chamo de princípios de projeto de heurísticas, que são princípios que a gente segue no projeto desse tipo de algoritmo para que a solução que ela encontra tenha um valor o mais próximo possível, né, dadas as limitações que a gente vai ver que tem da solução ótima do problema. E aí, para cada um desses princípios, começando a partir da próxima aula, eu vou dar um exemplo de como é que eles são aplicados para um problema específico. Aí eu vou mostrar a prova de corretude, de como é que a gente garante que essa heurística está correta. E eu vou explicar a corretude mais formalmente daqui a pouco. A complexidade computacional e, para várias delas, quando é possível, a gente vai mostrar também como você consegue provar que aquela tua heurística tem um certo fator de aproximação. Então, isso que a gente chama de heurística construtiva é basicamente um algoritmo que... Professor, você não vai gravar a aula, não? Eu tô gravando no OBS Studio, porque a gravação do Teams fica muito ruim. E aí depois eu posto lá no Moodle o link pro YouTube. Então, o que a gente faz é construir uma única solução para o problema, e o que caracteriza isso que a gente chama de heurística construtiva é o fato que você parte do zero. Você parte unicamente dos dados do problema, né, dos parâmetros da instância que você tem que resolver. E a partir dela, né, a partir desses dados, a heurística construtiva ela cospe uma solução para o nosso problema. Isso que eu acabei de falar, basicamente, é comum a todas as definições de heurísticas construtivas que a gente encontra na literatura. Mas dependendo do autor, essas coisas mudam um pouquinho de figura. Via de regra, eu vou acrescentar aqui, nesse curso, outra propriedade que isso que a gente chama de heurística construtiva tem, que é o fato de que ela roda e para em tempo polinomial e retorna a solução do problema. Né? Ela garante a viabilidade do problema e, por definição, uma heurística construtiva roda em tempo polinomial. Essa não é uma propriedade que como é que se diz? Que é
essencial para a definição do que é uma heurística construtiva. Mas na prática faz sentido que na hora que você está projetando esse algoritmo, que é só o ponto de partida para você fazer heurísticas melhores, que esse algoritmo ele rode em tempo polinomial. Não apenas em tempo polinomial em si, mas que tem uma complexidade polinomial linear, ou n quadrado, ou n cubo no máximo. Porque como dá para provar isso por meio de indução, professor? Dá para demonstrar? Na maioria dos casos a gente vai ver, a gente vai ver que na prática, 99% das vezes a gente implementa, a gente projeta essas heurísticas construtivas usando um paradigma de algoritmo guloso. Então você termina que a prova é uma prova normal de corretude de um algoritmo guloso, que você consegue provar ou por indução ou por lógica de proposicional mesmo. Eu vou dar vários exemplos aqui para vocês verem como é que funciona. Mas, via de regra, você não pode chegar e dizer que para qualquer heurística construtiva você pode provar por indução, porque uma heurística construtiva pode ser qualquer coisa que resolve qualquer problema, contanto que parta dos dados do problema e cuspa uma solução cuja viabilidade é garantida. Tá? Na hora que esse algoritmo para, o que você retorna não necessariamente é ótimo, tá? Não necessariamente é ótimo, mas necessariamente satisfaz todas as restrições do problema. Tá claro até aqui? Tá sim, obrigado, professor. Por nada. Então, a definição básica do que é uma heurística, básica não, a definição formal do que é uma heurística para um problema de otimização combinatória, uma heurística construtiva para um problema de otimização combinatória, nada mais é do que um algoritmo que resolve o problema de localização correspondente. Lá na primeira aula, a gente viu que um problema de decisão era um problema de sim ou não. Um problema de localização era um problema que lhe cospe alguma coisa que satisfaz um conjunto de restrições. E um problema de otimização era basicamente a mesma coisa de um problema de localização, mas em vez de você querer uma solução qualquer, você queria a melhor de todas, dada uma função objetiva. Então, a distinção do que é uma heurística para o que é um algoritmo é o fato de que a heurística, especialmente no nosso caso aqui, de um problema de otimização, ela não dá a resposta exata do problema. E um algoritmo, por definição, ele dá a resposta exata do problema. Por outro lado, quando eu digo que a minha heurística do meu problema de otimização é um algoritmo para o problema de localização associado, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que na hora que essa heurística para, eu tenho que ser capaz de provar que o que ela cospe satisfaz todas as restrições do problema. Tá claro isso? Tá sim, professor. Joia. Isso é por definição. Tá? Eu estou definindo a heurística construtiva como um algoritmo que resolve um problema de localização. Ou seja, ele cospe alguma coisa que satisfaz todas as restrições do problema. Como eu já falei, são algoritmos que são feitos ad hoc para cada problema de otimização. Então não existe uma técnica geral. A gente tem aqueles paradigmas que a gente estudou na aula passada de programação dinâmica, de algoritmos gulosos, mas não tem uma sequência de passos que lhe permita, dado um problema completamente novo, aplicar aquilo ali igual uma receita de bolo e chegar num algoritmo. Você tem que fazer um a um, como é o caso de um algoritmo para qualquer problema, só que no caso agora é um problema de localização. E, em geral, você não consegue generalizar um algoritmo para um determinado problema para o outro, a não ser que sejam problemas muito parecidos. Né? Se tem um problema de caixeiro viajante, você tem um problema de roteamento de veículos, que é muito parecido, só que em vez de uma rota só, você faz várias que saem de um nó e chega e circula um subconjunto e volta.
E claro, quando são problemas bem parecidos, muitas vezes a gente consegue generalizar uma heurística construtiva de um problema para outro muito parecido. Mas via de regra, não. E como eu falei também, a gente pode usar qualquer paradigma de projeto de algoritmos, mas o que a gente usa mais na prática são algoritmos gulosos. Tá? Algoritmos gulosos, como a gente viu na aula passada, é o paradigma mais simples que a gente tem para pensar no algoritmo, formalizar ele, que mais? Provar as propriedades dele. E como uma heurística construtiva é só o ponto de partida para uma heurística mais elaborada, em geral, algoritmos gulosos são suficientes para resolver. Eu vou dar um ou dois exemplos na próxima aula, onde a gente usa programação dinâmica em casos específicos. Mas é difícil você achar na literatura, para qualquer problema de otimização, uma heurística construtiva que não seja baseada num paradigma de algoritmos gulosos. Como é uma heurística, né, e como vai ser o caso de qualquer heurística, mas aqui em particular, a otimalidade da solução que ela cospe não é garantida. A corretude é garantida, no sentido de ela encontra uma solução viável para o problema de localização. Então a corretude dela tem que ser garantida, como qualquer algoritmo. Mas a otimalidade não. Isso não quer dizer que a gente projeta esse tipo de algoritmo completamente, como é que é a palavra? Apático não é a palavra, não, não quer dizer que a gente projete ela sem olhar a função objetiva. O projeto em si, né, na hora que a gente está pensando no que fazer, né, em cada ponto do algoritmo, a gente projeta pensando no que eventualmente vai levar à melhor solução. Mas isso é uma questão secundária. As decisões que a gente vai tomar vai ser sempre focado e de modo a garantir a corretude, né? A encontrar uma solução viável. E claro, quando a gente tiver alguma decisão que a gente tem que tomar, a gente procura tomar aquela que a gente espera que leve à melhor solução possível. Apesar de que a gente nunca vai garantir isso. Tá claro até aqui? Ficou. Joia. Professor, aí no slide está escrito, a princípio a qualidade é garantida. Na verdade, então, a princípio a qualidade não é garantida. Ah, tá. Tudo bem. Tá errado. Obrigada. Tá errado. A qualidade da solução não é garantida. É porque eu estava mexendo nesses slides hoje. Eu sempre dou uma melhorada antes das aulas. Pronto. A mágica de... Eita, minha cara tá... Ah, lembrei. Esse aqui. Não está maximizado. Agora eu estou dentro do quadradinho. Certo? A qualidade da solução não é garantida, mas a gente projeta o algoritmo tendo em vista a qualidade da solução. Mas nunca vai conseguir garantir. Por quê? Porque, por definição, eu estou assumindo que esse algoritmo roda em tempo polinomial. Certo? Sim ou não? Certo. Show. O conceito de qualidade aí não é a optimalidade ou a proximidade da optimalidade, é conseguir alguma solução qualquer. Não, qualidade aqui está relacionada à função objetiva do problema de otimização que você quer. A gente não pode garantir que a solução é ótima ou algum... Não é que a gente não possa. A gente não é pré-condição que você possa dar alguma garantia de quão pior do que a solução ótima, no máximo, esse algoritmo vai ficar. Entende? Não faz parte da definição do que é uma heurística construtiva essa garantia. Quando você tem um algoritmo que garante encontrar a solução ótima, a gente diz que esse algoritmo é exato. E quando a gente diz que
que essa heurística consegue garantir um limite máximo, a gente costuma chamar de que essa heurística é um algoritmo aproximativo. Mas quando a gente usa o termo heurística propriamente dito, a gente, em geral, está assumindo que você não precisa dar nenhuma garantia, porque esse tipo de algoritmo foca no caso médio, em você encontrar um algoritmo que, na média, funcione bem. Na média quer dizer que se você pegar uma instância qualquer do problema, botar ele para rodar, ele vai sistematicamente funcionar bem na média. Certo? Correto. Joia. Professor, rapidinho, que eu fico Pode falar, com dúvida pode falar. nisso. Algoritmos aproximativos usam heurísticas ou nem sempre? Nota, aí é uma questão de terminologia, tá? E isso varia de autor, isso varia um monte isso varia um monte de quem está falando, de com quem você está falando e aonde você está falando. Se você estiver falando num congresso de heurística, alguém vai lhe dizer de um jeito ou vai entender de outro e por aí vai. Então, por definição, um algoritmo aproximativo é um algoritmo que não garante que o que ele cospe é ótimo, mas ele garante que um fator de aproximação, e um fator de aproximação é basicamente uma função de quantas vezes pior do que a solução ótima aquilo que o seu algoritmo cospe pode dar. Por exemplo, no máximo, eu não consigo garantir que é ótimo, mas seja lá o que o algoritmo cuspir, para qualquer que seja a instância do problema que aquele algoritmo resolve, nunca você vai ter uma solução que seja mais do que 3 vezes pior do que a solução ótima. Nota que esse algoritmo que tem essas propriedades, você também pode chamar de uma heurística. Você também pode chamar de uma heurística, porque uma heurística é um algoritmo que não necessariamente retorna a solução ótima. Mas o contrário não é verdadeiro. Você pode chamar uma heurística de um algoritmo aproximativo se você prova qualquer aproximação para aquela sua heurística. Mas isso. Todo algoritmo aproximativo é uma heurística, mas nem toda heurística é um algoritmo aproximativo. Você tem que ser capaz de provar uma aproximação qualquer para que ela se enquadre na definição de algoritmo aproximativo. Perfeito. Eu perguntei porque lá em Alg 2, a gente estuda aquele algoritmo do Christoph Fitts, que lá a gente viu como aproximativo e no livro está como heurística construtiva. Eu fiquei com uma dúvida. Porque são as duas coisas, na verdade, né? Sim, sim. E, de novo, depende muito do autor. Tem autor que simplesmente ignora a diferenciação entre uma heurística e um algoritmo. Tá? E porque a definição de algoritmo ela varia um pouco. Mas, via de regra, para você poder chamar de algoritmo, ele tem que resolver o problema, e a resposta de um problema de otimização é a solução ótima do problema de otimização e nada mais. Perfeito, é por isso que a gente costuma fazer a distinção. O que acontece na prática é que quando você fala que está projetando um algoritmo aproximativo, você está focado em projetar alguma coisa que é melhor no pior caso. Você está focado em projetar alguma coisa cujo pior possível que ele pode encontrar seja o mínimo. Né? E aí você está focado não em como o algoritmo se comporta na prática, mas o quanto você consegue provar que é o máximo que ele consegue encontrar. Então a distinção está muito no foco. Se o foco é a prova do pior caso ou se o foco está no comportamento que o algoritmo tem no caso médio. E a gente distingue muito por causa disso. Quando você vai num congresso de heurísticas, as pessoas focam mais enquanto os algoritmos que elas projetaram se comportam na média, e quando você vai para um congresso de algoritmos aproximativos, que tem alguma coisa parecida com isso no nome, as pessoas estão mais focadas em qual é a prova do pior caso daquele algoritmo e não em se aquele algoritmo se comporta bem na prática ou não. E a gente tem uma disciplina de algoritmos aproximativos, inclusive, se você quiser ir para
esse lado mais teórico de pior caso. Na primeira aula eu comentei um pouquinho sobre algoritmo aproximativo e falei vantagens e desvantagens. Na primeira ou foi na, sei lá, alguma aula anterior a gente discutiu isso já com detalhe. Perfeito, perfeito. Valeu. Então, o paradigma que a gente mais usa é esse paradigma de algoritmos gulosos. E para a grande maioria dos problemas de otimização, dos mais simples aos mais complicados, a gente consegue projetar um algoritmo guloso muito fácil. Se a solução que ele cospe está próxima do valor da solução ótima, é outra questão, como a gente falou, isso não é o garantia. E na aula passada a gente discutiu algoritmos gulosos e definiu como um algoritmo recursivo, né? Onde você toma uma decisão, onde você fixa uma decisão, chama recursivamente para outro subproblema e depois combina aquilo que você decidiu com a solução do seu subproblema. Nessa aula eu apresento os algoritmos gulosos, esse paradigma de uma forma mais baixo nível e de forma iterativa, né, usando laço, por exemplo, em vez de recursão. Por quê? Porque na prática é assim que a gente pensa, a maioria. Na prática é assim que a gente implementa. Então, quando eu entro nessa parte de heurísticas construtivas, eu saio um pouco da teoria para ir numa coisa mais aplicada. E aí, nesse slide no próximo, basicamente eu dou um esqueleto de como é que a gente faz uma heurística construtiva que usa um paradigma de algoritmos gulosos. A gente costuma chamar esse tipo de heurística construtiva gulosa. Heurísticas construtivas gulosas, que é basicamente uma heurística construtiva que é projetada através desse paradigma. Então, basicamente, voltando aqui, basicamente o que a gente faz em vez de pensar nesse algoritmo como um algoritmo recursivo, em vez de descrever o nosso algoritmo como um algoritmo recursivo, né, que vai quebrando o problema e quebrando o subproblema no outro e esse problema no outro e assim sucessivamente até chegar num caso base, a gente faz o contrário, a gente começa do caso base e vai explicando como é que você vai construindo a tua solução passo a passo a partir do caso base. Que é basicamente como a gente transforma qualquer algoritmo recursivo num algoritmo iterativo. Então, para que a gente possa efetivamente descrever uma heurística construtiva gulosa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é caracterizar duas coisas. A primeira é o que compõe uma solução do seu problema, né, os elementos que compõem uma solução do seu problema, né, e você, dependendo do problema, você pode caracterizar essa solução de várias formas diferentes. Mas seja lá qual for, como é que você caracteriza a solução do seu problema, você pode, baseado nisso, fazer o teu algoritmo. Por exemplo, quando a gente está falando do problema da mochila, os elementos que compõem uma solução do problema da mochila são os itens. Quando a gente está falando de um problema de caixeiro viajante, o que caracteriza um problema de caixeiro viajante é as arestas do grafo. Se você tem um problema de escalonamento, os pares de cada produto e cada máquina em que cada produto vai ser escalonado. E por aí vai. E aí, uma vez que você tem esses elementos, né, o que a gente faz é começar do nosso caso base, que em geral é uma solução vazia, e construindo uma solução, né, viável para o problema, inserindo nessa solução que começa vazia, elemento por elemento, até que a gente chegue numa solução viável para o problema. Para que a gente consiga fazer isso, e depois ser capaz de provar que seja lá quais são os elementos que você vai jogando ali dentro, e seja lá quais foram os elementos, para a gente poder provar que isso leva à solução ótima, ou não ótima, né, uma solução viável, a gente tem que caracterizar também o que é uma solução parcial.
Uma solução parcial é um subconjunto desses elementos que a gente falou agora há pouco, que não necessariamente é viável, não necessariamente satisfaz todas as restrições do problema, mas que ainda é possível se chegar a uma solução viável do problema a partir dessa solução parcial, inserindo os novos elementos ali dentro. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo que não seja trivial. Quer dizer, primeiro um exemplo que é trivial. Então, qualquer subconjunto de itens para o problema da mochila é uma solução parcial. Um conjunto vazio é uma solução para o problema da mochila. Tá? Ela, inclusive, é uma solução já viável para o problema da mochila. Como é que se diz? Os itens que estão ali dentro, o somatório do peso deles não ultrapassa a capacidade, porque é uma solução vazia. E você ainda consegue chegar numa solução viável, porque você pode inserindo itens nesse conjunto de itens sem... Claro, contanto que você só insira se você não estoura a capacidade da mochila. Outro exemplo, você pode ter uma heurística para o problema do caixeiro viajante, onde a cada iteração você tem um ciclo que não necessariamente contenha todos os vértices. Né? Você tem uma solução, você tem um problema do caixeiro viajante com 100 cidades, e aí você pode ter uma solução parcial que tem 10 cidades só, em que sai de uma delas, passa por todas as 10 e volta. Você pode dizer que isso é uma solução parcial, no sentido de que ela satisfaz parte das soluções do problema, das restrições do problema, quer dizer, porque ela passa por cada cidade que está naquele ciclo sem repetir, mas... E ela não é viável porque ela não contém todos os vértices que tem do grafo, todas as cidades, mas ela pode ser definida como uma solução parcial, porque você pode, a cada iteração, ir acrescentando um novo vértice em algum lugar desse ciclo e crescendo ele até que todas as cidades estejam contidas nele. Tá claro que é uma solução parcial? Sim, tá não? Claro. Observação, alguma dúvida? Pra mim tá ok. Joia. Pronto, fica aí. Pronto, põe baixinho. Vamos lá, onde é que eu estava? Ah, isso, né? Solução parcial é qualquer coisa que não precisa, talvez nem seja viável, mas que ainda pode se mexer para se chegar numa solução viável. O colega de vocês mandou uma dúvida aqui, deixa eu ler. Deixa eu achar o chat aqui do Teams. Mas então não tem a ver se ela é válida ou não. Não, porque em geral a gente começa de um conjunto vazio e vai inserindo cada elemento que compõe uma solução até que até que esse conjunto cresça o suficiente até que ele seja viável. Então ela não precisa ser viável, mas ela tem que ser capaz de algum momento se tornar uma solução viável. Né? E aí eu vou para o próximo slide, que é basicamente o pseudocódigo. Onde é que eu vou para o próximo slide? Pronto. Então você parte de uma solução vazia. Tire seu irmão daqui, por favor. Papai tá dando aula. Chama sua mãe, por favor, Miguel. Desculpa aí, gente. Fecha a porta, filho. Ei, papai tá gravando isso aqui. A melhor coisa é poder fazer edição depois no YouTube. Você tira essa parte. E aqui a gente tem o pseudocódigo de um algoritmo, de uma heurística construtiva gulosa em geral, tá? Como eu falei, é um algoritmo específico para cada problema. Mas você, usando um paradigma de algoritmo guloso como esse, você consegue, em geral, fazer.
Então, o que que acontece? A gente começa com uma solução inicial, que nada mais é do que uma solução parcial. A gente sempre vai ter uma solução parcial, que pode ser vazia, e em geral é vazia. Por quê? Porque o conjunto vazio a gente consegue fazer o que a gente quiser com ele. E aí, a cada passo, a gente vai, seleciona um desses elementos que constituem uma solução para o teu problema. E aí você seleciona usando um critério guloso qualquer. E aí você insere esse elemento na tua solução parcial. E basicamente você tem que garantir duas coisas, e isso é o mais importante. Primeiro, né, que se a cada iteração você parte de uma solução parcial, seja lá qual for o elemento que você seleciona, após inserir ele nesse conjunto, você continua com uma solução parcial. Ou seja lá o elemento que você inseriu na tua solução parcial, você ainda tem que ser capaz de, depois daquela decisão, chegar numa solução viável. Por exemplo, no caso do problema da mochila, você tem uma solução parcial, que é um subconjunto de itens que não ultrapassa a capacidade da mochila. Você não pode selecionar um item que na hora que você coloca nesse conjunto, você estoure a capacidade da mochila. Você só pode selecionar um item de tal forma que quando você inserir, o somatório dos itens que estão ali dentro ainda satisfazem respeitam a capacidade da mochila. Tá claro até aqui? Tá claro, professor. Beleza. Quando Joia, diz. um item é inserido na solução parcial, ele não pode ser mais retirado, né, para uma avaliação de melhor caso. Nota, você pode fazer o que você quiser, tá? O algoritmo é seu, o problema é seu, e o nome que você vai dar para ele vai ser o nome que você quiser. Alguém pode questionar se você volta atrás, se isso ainda é um algoritmo guloso. Porque, por definição, a gente viu na aula passada que um algoritmo guloso ele toma uma decisão e não volta atrás. Né? Ao contrário de um algoritmo de programação dinâmica que você pode voltar atrás, mais ou menos. Tá. Né? Então, alguém pode questionar se é um algoritmo guloso ou não, mas o que a gente está querendo fazer é uma heurística construtiva. Então, se você acredita e depois experimenta e vê que é melhor mudar essa decisão depois, você pode. Tá? Você pode. Aqui eu estou dando uma ideia, como é que chama? Um esboço geral, né? Como é que se chama assim? Dando uma ideia geral que é bem comum em todos os algoritmos, gulosos. E essa questão de que depois da inserção você tem que continuar com a solução parcial, né, dada a definição de solução parcial, ela está diretamente relacionada com a prova de corretude desse algoritmo. Né, porque você tem que sempre garantir que a cada iteração você ainda pode fazer com que aquela solução parcial se torne, se não na próxima iteração, daqui a 100 iterações que sejam, chegar numa solução viável. E aí é basicamente o seguinte, se você garante essa propriedade de que se cada elemento que você insere o resultado ainda é uma solução parcial, você só precisa provar, isso a gente em geral prova por indução, que em algum momento essa solução parcial se torna uma solução viável, que é o caso do problema do caixeiro viajante. Eu posso começar, por exemplo, com um ciclo, deixa eu desenhar aqui, você pode começar com um ciclo que só tem uma cidade, aí depois você insere, na próxima iteração você insere mais uma cidade, aí na outra iteração você insere uma terceira cidade. E aí na quarta iteração você insere uma quarta cidade. E aí o que acontece? Né? A solução parcial é um subciclo qualquer. A cada iteração você insere uma nova cidade, isso para grafo completo. Então você consegue sempre inserir uma nova cidade. Então necessariamente em algum momento você vai inserir todas as cidades. E aí essa tua heurística, em algum momento, vai se tornar uma solução viável.
Existem outros casos, como o problema da mochila, onde cada solução parcial por si só já é viável. Um conjunto vazio é viável. Um conjunto com um item que não ultrapassa a capacidade da mochila é viável. Na próxima iteração você põe mais um item que não estoura a capacidade da mochila, você continua com a solução viável. Mas aí o que você mostra é que em algum momento você vai chegar a uma situação onde nenhum outro item pode ser inserido na mochila sem estourar a capacidade. E aí a gente diz que essa solução ela é maximal. Uma solução é maximal, uma solução parcial é maximal quando você não consegue inserir nenhum outro elemento daquele conjunto que a gente definiu anteriormente, seja uma aresta do grafo, seja um item da mochila, sem violar, sem tornar aquela sem descaracterizar aquela solução parcial, né? Sem fazer aquela tua solução parcial não ser mais alguma coisa que seja capaz de se tornar uma solução viável no futuro. Nesse momento você para. Né, o caso da mochila, você sempre tem uma solução parcial viável. Então, quando é que você para? Você para quando o conjunto que você tem é maximal. Nenhum dos itens que estão fora da mochila podem entrar sem estourar a capacidade dela. E é basicamente esses os dois critérios de parada que a gente tem. Se a solução é viável ou se ela é maximal. Tá claro até aqui? Tá sim, professor. E, por sorte, a gente pode achar um maximal que é máximo, né, no caso, que é o ótimo. Não impede isso, né? Isso. Nada o máximo ainda impede, é maximal, né? nada impede que você consiga. O que acontece é que à medida que o tamanho do problema vai crescendo, a chance disso acontecer vai diminuindo. Para uma instância de mochila com 5 itens, como aquela do que a gente estudou, que eu apresentei na aula passada, com 5 itens é difícil achar uma instância onde aquele algoritmo guloso que eu mostrei na aula passada, não encontre a solução ótima. Por quê? Porque o algoritmo toma boas decisões, ele sempre insere o item que tem o melhor benefício-custo. E quando a quantidade de itens é pequena, a quantidade de decisões que você tem que tomar é pequena, então a chance de você tomar uma decisão errada e perder a solução ótima é menor. Quando você tem um problema com 100, 200, 1000, 100 mil itens, o que acontece é que a quantidade de oportunidades para tomar uma decisão errada, no sentido de que uma decisão errada é aquela que impede que você chegue na solução ótima, ela vai crescendo, porque a quantidade de decisões vai crescendo. Então, quanto maior o tamanho do problema, maior a chance do seu algoritmo ficar pior do que a solução ótima, porque mais oportunidades de tomar decisões erradas você tem. Certo? Faz sentido. Beleza. E antes de começar os exemplos que eu falei, discutir os princípios, eu tenho que discutir uma coisa que é importantíssima, que é a questão de que nem sempre é possível você projetar uma heurística com as propriedades que eu defini aqui. Né, que é um algoritmo que você consegue provar que sempre acha uma solução viável e que a complexidade tem tempo polinomial. E um exemplo bem simples disso é o problema do caixeiro viajante. Né? O problema do caixeiro viajante a gente discutiu duas ou três aulas atrás, que ele é um problema NP difícil. Né? O problema de otimização é NP difícil. A questão é que para o problema do caixeiro viajante e para vários outros, o problema de localização também é NP difícil. E é mais, no caso do problema do caixeiro viajante, a versão de decisão, como é que se diz? A versão de decisão é NP completa, por isso que ele é NP difícil. Mas o que acontece é que para vários problemas, onde o problema de decisão NP
completo, a versão de localização dele é polinomial. Um exemplo disso é o problema da mochila. É muito fácil achar uma solução viável para o problema da mochila. Um conjunto vazio é solução para qualquer instância do problema da mochila. Você consegue resolver o problema de localização da mochila em tempo constante para qualquer problema, independente do tamanho. Você cospe um conjunto vazio. Esse não é o caso do problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante ele é mais difícil do que o problema da mochila. Porque simplesmente achar um ciclo hamiltoniano no grafo, num grafo qualquer, já é NP difícil. Tá? Num grafo completo, não. Num grafo completo, não, porque você tem aresta de todo mundo para todo mundo. Se você sair de qualquer cidade e chutar o próximo cara que você vai, sempre vai ter uma aresta para alguém que você não visitou. Não é o caso de qualquer grafo. Nesse grafo aqui, por exemplo, ele é interessante, porque ele tem um ciclo hamiltoniano. Né? Você pode sair de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 3, de 3 para 1. Mas não é trivial fazer um algoritmo que acha esse ciclo hamiltoniano para qualquer grafo. Porque se o algoritmo vier de 2 para 1, ou de 1 para 2 e de 2 para 3, ferrou. Se você usar esta 2 para 3, você não consegue mais passar por todo mundo e voltar. Tá? Você consegue garantir que para um grafo completo, tá, o problema de localização é polinomial para ser resolvido. Mas no caso do caixeiro viajante, para um grafo geral, que é a definição geral do problema, não é. E por quê? Porque achar uma solução, né, para o problema do caixeiro viajante num grafo é tão difícil quanto testar se existe um ciclo hamiltoniano no grafo ou não. Né? Dado o grafo, um dos problemas de decisão mais importantes é justamente esse. Existe um ciclo onde eu passo por todo mundo sem repetir e volto para o meu nó inicial, sim ou não? Esse problema é NP completo. Se eu conseguisse, em tempo polinomial, dar um ciclo para o grafo, eu conseguiria decidir sim ou não se existe um ciclo hamiltoniano, porque eu olharia aquilo que o algoritmo cuspiu. Se é um ciclo hamiltoniano, é porque aquele grafo admite um ciclo hamiltoniano. Tá claro qual é o problema? Ficou sim. Bastante. Ou seja, a gente não tem esperança de conseguir fazer uma heurística construtiva que rode em tempo polinomial e que garanta encontrar uma solução viável para o problema do caixeiro viajante. Nota esse exemplo. Pode existir uma solução viável. Tem casos onde não existe. Eu estou assumindo que existe solução viável. Mas você não consegue encontrar. Porque se você conseguisse encontrar garantidamente uma solução viável, se ela existisse, você conseguiria responder a pergunta de que se existe um ciclo hamiltoniano ou não no grafo. E aí você teria um algoritmo polinomial para um problema NP difícil, ou NP completo, e aí você teria provado que P é igual a NP. E aí eu ia ficar super contente, mas isso não é muito provável a essa altura do campeonato. Tá claro? Ficou sim. Aí no caso, pessoal, aquela heurística de vizinho mais próximo, né, que a gente sempre pega aquele cara mais próximo, nesse caso, começando do 1, que nem você fez, daria errado, né? Porque a gente Isso. Viável, né? A heurística do vizinho mais Perfeito. próximo, ela parte de um vértice e sempre vai para a aresta de menor custo. Faz todo sentido. Eu vou explicar essa heurística lá na frente. E aí, entre 2 e 3, você iria para uma aresta que tem custo 2. Entre uma aresta que tem custo 2 e custo 1, ela viria para cá. E aí, ferrou. Tá? E a questão é, você tem que fazer uma heurística pro problema do... Você tem que resolver o problema do caixeiro viajante. Você não pode chegar pro seu cliente e dizer, é NP difícil, não sei o que lá, completo, não vou poder fazer. Aí você tem que resolver de alguma forma. E aí tem basicamente duas formas que você faz. Você pode projetar seu algoritmo levando em consideração que você pode achar soluções inviáveis. Ou você faz como a gente vai fazer nesse curso. Você transforma o seu problema difícil num problema fácil. Tá? E toda vez que a gente encontrar um problema
que tem esse tipo de propriedade, e a gente vai ver que a gente usa muito essas técnicas de redução. Redução nada mais é do que, reduzir um problema no outro nada mais é do que transformar uma instância do problema numa instância de outro problema. No sentido de que toda vez que a gente se depara com um problema que a gente não consegue projetar uma heurística para ele, a gente transforma esse problema em outro problema. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem um problema de caixeiro viajante que a gente não consegue resolver. Então, o que eu faço? Seja lá qual for a instância de caixeiro viajante que eu tenho no meu problema original, eu vou transformar ela num problema de caixeiro viajante em grafo completo. E como é que eu faço isso? Eu simplesmente completo as arestas que não tem no meu grafo, e, claro, eu dou um peso muito grande, vamos assumir infinito para cada uma dessas arestas. O interessante de fazer isso é que agora, no projeto do meu algoritmo, eu não preciso mais me preocupar com toda aquela complicação de que o problema de localização é NP difícil, não necessariamente a minha heurística dá uma solução viável e tal. Agora eu trabalho com um problema onde é polinomial resolver o problema de localização dele, porque a minha heurística de vizinho mais próximo vai sair de 2 para 1, de 1 para 3, para 1 ele não volta, ele vai para 3 e de 4 para cá. Obviamente que essa solução que a minha heurística vai dar, nesse exemplo, ela é muito ruim, ela tem custo infinito. Mas ela não precisa garantir a otimalidade. Ela só precisa garantir viabilidade. E lá na frente a gente pode fazer uma outra heurística que vai melhorando essa solução até que essa aresta de custo infinito não faça mais parte dela. A grande vantagem de fazer reduções é simplificar o projeto do seu algoritmo. Porque, claro, quando você olha o teu problema original, a tua heurística ainda pode dar soluções inviáveis, mas você não se preocupa com isso no projeto dela. Você se preocupa com a heurística que encontra a melhor solução possível. E a heurística que encontra a melhor solução possível não vai utilizar uma aresta de custo infinito. Tá? Ela vai tentar, da melhor forma possível, passar por vértices e caminhos que não usam arestas de custo infinito. Então você espera que eventualmente a sua heurística, quando você olha para o problema original, ela cuspa uma solução viável simplesmente porque as soluções inviáveis têm um custo arbitrariamente grande. A ideia é essa, você transforma o seu problema de forma que as soluções inviáveis no seu problema transformado elas sejam admissíveis, mas o custo delas seja muito alto. Tá claro a ideia? Tá sim. Tá sim. Essa transformação, ela tem que ser tal que, na solução ótima do seu problema transformado, você consiga computar a solução ótima do seu problema original. Né? Porque a gente está resolvendo o problema original. Eu estou resolvendo um caixeiro viajante num grafo qualquer. Essa coisa de criar arestas não faz parte. Eu não estou mudando a definição do meu problema. Eu estou mudando a estratégia de solução. Agora eu não resolvo o meu problema original. Eu resolvo o meu problema transformado. E aí eu pego a solução do meu problema transformado e pego essa solução de volta no meu problema original. Essa transformação do TSP ela é interessante, basicamente porque na solução do seu problema original, na solução ótima do teu problema transformado, das duas uma. Ou a solução é ótima e ela não usa nenhuma aresta de custo infinito, e aí ela é ótima para o teu problema original. Ou na solução ótima do teu problema transformado, você tem uma aresta de custo infinito. E se na solução ótima você foi obrigado a usar uma aresta de custo infinito, você o grafo original necessariamente não admite solução viável nenhuma. Tá claro isso? Deixa eu ver aqui como é que chama? O chat. Mas então não tem a ver se ela é válida ou não. Entendi. Isso.
A tua solução pode ser, a tua instância do problema, ela pode ser insatisfatível, no sentido de não admitir nenhuma solução viável, e você não tem como saber, tá? Mas ela pode, no caso do problema do caixeiro viajante, imagina um caixeiro viajante com 10 mil cidades, onde nem todas as arestas estão, né, tem aresta de todo mundo para todo mundo. Não é trivial você dizer se existe um ciclo hamiltoniano qualquer para ela. E isso não é uma limitação da tua heurística, é uma limitação do conhecimento humano. Tá? Porque, a não ser que P seja igual a NP, nenhum algoritmo polinomial é capaz de achar um ciclo hamiltoniano em tempo polinomial. Deixa eu ver outro aqui. Mas você sempre pode dar o azar dele cuspir uma solução de custo gigante. Perfeito. Era isso que eu queria entrar. Quando você faz isso que eu estou sugerindo, de transformar o problema, você sempre vai correr o risco de, na hora que a tua heurística parar, ela ainda cuspir uma solução inviável. E, de novo, isso não é uma limitação da técnica, é uma limitação da natureza do problema. Alguém só seria capaz de dar um algoritmo polinomial para achar um ciclo hamiltoniano qualquer num grafo se P fosse igual a NP. Ou melhor, se P for igual a NP, porque a gente não sabe se é. Que mais? Eu não entendi qual é a graça, não. Tem um kkk aqui e eu falo no bom sentido. Porque a primeira pergunta você já tinha respondido, era da questão passada. Então não tem a ver se ela é válida ou não. Isso era uma pergunta de uma outra questão da aula. Mais cedo, da aula entendeu? passada, tá. Da aula mais cedo, na verdade, dessa aula ainda. Tá. Professor, Diz. eu posso, então, falar, nesse caso, né, você fez uma redução do problema que era um grafo qualquer para um grafo completo. Eu posso falar que isso também é uma relaxação do problema? Ou isso é só uma transformação da instância? Uma relaxação do problema, por definição, é quando você tem alguma restrição do problema que você remove. Relaxação, por definição, é isso. Você pega uma restrição e tira. Tá. Não é o caso não é aqui. a situação. As restrições são as mesmas. A natureza do problema é diferente. No meu problema original, eu posso ter um grafo qualquer. No meu problema novo, transformado, necessariamente, pela definição dele, o grafo que vai ser passado para o algoritmo é um grafo completo. As restrições de problema em si são as mesmas, mas a natureza dos grafos muda completamente a natureza do problema de localização e de decisão. Porque o problema de decisão num grafo completo é fácil de resolver. A resposta é sempre sim. Sempre existe um ciclo hamiltoniano num grafo completo, com um vértice, 2 ou 1 trilhão. O problema de localização também. Você sai de um vértice original, vai para qualquer outro até voltar para ele. Né? Porque como tem aresta para todo mundo, você sempre consegue ir para alguém que você ainda não foi. O problema de otimização, por outro lado, ele continua NP difícil. Né? Mas o problema de localização e de decisão é mais fácil. Tá claro isso? Beleza. Claro, obrigada. Então, essa parte ela é importante porque eu sempre vou assumir que nós somos capazes de projetar um algoritmo construtivo polinomial para o problema que a gente está resolvendo. Sempre. Porque quando não for, eu mudo o problema. E, de novo, eu não estou simplesmente dizendo, não quero resolver, não, vou resolver o outro. Não é isso. Eu transformo o meu problema, como é o caso aqui, e uma vez que eu tenho a solução desse problema, eu vou e transformo a solução do meu novo problema para o meu problema original. No caso dessa transformação é simples. Eu simplesmente ou devolvo a solução, se ela não contém aresta infinita, porque ela é viável para o problema original, e se ela contém aresta infinita, eu digo azar, não consegui. Tá? E, de novo, não é problema não conseguir. Você só consegue garantir que consegue se P for igual a NP. E por hoje é isso.
Por hoje é isso, porque isso. Isso que eu acabei de dizer. Por hoje é isso. Se eu entrar nos exemplos, aí eu posso demorar demais. E eu não tenho uns slides bonitinhos ainda. Eu queria fazer uns slides, se possível, mais bonitinhos do que os que eu apresentei na aula passada, no semestre passado. Ô, professor, Diz. A heurística que você apresentou, ela vai cuspir uma aresta infinita, você falou, se realmente não existe ciclo. Mas vamos voltar para cá. Certeza... A heurística que a gente vai projetar, eu ainda não falei nenhuma, tá? O projeto da heurística vem depois. Dado esse grafo completo que vocês estão vendo aí, o que a heurística ou qualquer heurística vai fazer, ou qualquer algoritmo, você pode fazer isso para um algoritmo exato também. Qualquer algoritmo que vai resolver, ele vai resolver este problema aqui. Né? Então, essa aresta que tem custo infinito, ela é exatamente igual a todas as outras, em termos de poder ou não poder usar. A questão é que, seja lá qual for o algoritmo, ele vai tentar não usar essa aresta simplesmente porque o custo dela é muito alto. Dada a solução desse algoritmo ou dessa heurística para esse problema, você vai olhar e se tiver aresta de custo infinito, quer dizer que você falhou para o problema original. Tá? E aí você... Mas você pode tentar, com outra forma, resolver esse problema modificado, porque se você tem certeza absoluta que não dá para fazer sem usar a aresta de custo infinito, você acabou de verificar que não existe o ciclo hamiltoniano no grafo original. Não, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente não a não ser que P seja igual a NP, você não é capaz de dizer que não existe. Tá? Se você é capaz de dizer que não existe um ciclo hamiltoniano, você é capaz de dizer que existe um ciclo hamiltoniano, porque se você pergunta não existe, e aí a resposta é não existe, quer dizer que existe. Você nunca vai ter certeza se é possível ou não. O que eu estou comentando aqui é que a sua heurística, pelo fato dela não ser exata, e, consequentemente, ela não garantir a solução ótima, pode ser que para esse problema de grafo completo existe uma solução de custo menor do que infinito, ou seja, não usa arestas de custo infinito, mas essa heurística é incapaz de encontrar ela. Certo? Ok, entendi. Nota. Isso, a vantagem é o fato de que na hora que eu faço a transformação, toda essa complexidade relacionada à viabilidade do problema, a NP, dificuldade dele, vamos chamar assim, ela some do projeto do seu algoritmo. O que você precisa agora é fazer uma heurística que ache a solução de menor custo possível. Indiretamente, essa solução de menor custo possível, ela vai evitar soluções inviáveis. Porque as soluções inviáveis, pela definição da técnica, elas têm custo arbitrariamente grande, muito pior do que as outras. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Tem uma aqui, professor. Diz. Não sei se eu vou conseguir formular certo, mas se eu tiver uma heurística que é muito boa no caso médio para o problema X, e eu reduzo o Y a esse problema X e aplico a heurística, né, nesse Y transformado, eu posso falar que ela também vai ser muito boa para o Y? Isso é muito comum, inclusive. A gente faz isso todo dia porque a gente está o tempo inteiro transformando os problemas que a gente está resolvendo no problema da programação linear inteira e usando um algoritmo para o problema da programação linear inteira para resolver ele. Foi isso que eu pensei mesmo. A gente faz isso todo santo dia. A gente que eu digo é quem vive disso. O primeiro algoritmo que você faz é transforma num algoritmo de programação linear inteira e manda resolver. Existem programas que resolvem única e exclusivamente o problema da programação linear inteira. A gente chama eles de resolvedores de programação linear inteira. E aí existem resolvedores de problema de SAT, existem resolvedores de problema de escalonamento. Você pode transformar seu problema num problema de SAT
e tentar resolver com um resolvedor de SAT. Você pode tentar transformar seu problema num problema de scheduling e resolver com um resolvedor de scheduling. Mas existem casos mais gerais não, né? Mais específicos, na verdade. A gente tem o problema de Steiner em grafos, que é um problema bastante estudado também, tipo o TSP. E a gente também tem resolvedores muito bons de TSP. Então tem problemas que você consegue transformar eles num problema de TSP, ou num problema de Steiner, ou num problema de roteamento de veículos. Nesses problemas que são mais conhecidos e mais estudados. Você transforma seu problema num problema desse e usa um algoritmo específico para aquele problema. Isso é muito comum em árvores. Problemas de achar uma árvore de algum tipo, que tem alguma propriedade. Aí a gente transforma num problema de Steiner, a gente transforma num problema de roteamento e por aí vai. E aí, com a solução ótima desse problema de roteamento, a gente consegue computar a solução ótima do problema original. E claro, a gente consegue fazer isso porque, por definição, essa transformação que a gente está dizendo que faz, por definição, ela é tal que, da solução ótima do problema original, você consegue computar a solução ótima do seu problema original. Né? A solução ótima do problema transformado, você consegue achar a solução ótima do teu problema original. Bacana, então a gente pode focar toda a nossa atenção num caso específico lá do SAT, por exemplo, e quando a gente for resolver o nosso problema de vertex cover ou outro problema, a gente só reduz para o SAT, resolve e volta, né? Pode. O problema é que na hora que você transforma o teu problema original num problema novo, você perde informação específica do seu problema original. Né? Você perde muita informação. Né? Você tem um problema de inserir itens na mochila, você transforma num problema de dado um sistema de equações, achar uma solução viável desse problema de equação. O problema que você transforma, em geral, é mais difícil do que o problema original. Mais difícil no sentido de que as decisões que você tem que tomar lá são mais... Você tem que decidir mais coisa no problema novo do que no problema original. Senão não seria trivial você transformar naquele outro problema. Na grande maioria das vezes, o problema que você transforma é uma generalização do teu problema original. Ou seja, você tem que decidir tudo do problema original mais um monte de coisas. E aí, isso em geral só vale a pena quando esse novo problema é bastante estudado. Que é o caso do problema da programação linear inteira. Toda vez que a gente se depara com um problema novo, que eu não tenho a menor ideia de como resolver, que não existe nenhum algoritmo já pronto para ele, você transforma num problema de programação linear inteira, põe o Simplex ou o Gurobi para resolver, e aí, seja lá o que ele cospe, seja dentro da limitação de recurso computacional que você tem, em outras palavras, no tempo que você tem para rodar, seja lá o que ele cospe, esse é o ponto de partida da gente, é isso que a gente tem que fazer melhor. Entende? Mas não necessariamente. Em geral, é relativamente mais fácil. São raríssimos os problemas onde um algoritmo específico para ele dá pior do que um algoritmo genérico para outro. Bacana, tudo agora encaixou bem agora, obrigado. Essa é a ideia. Mesmo quem já tem experiência na área vai fazendo as coisas meio perdido e não entende direitinho o que é o passo a passo. Tudo encaixando assim realmente teoria com prática com essas coisas. Obrigado. É o que eu tento fazer aqui depois de 20 anos fazendo isso. Olhar para trás e ver o que é que eu não entendia e tentar ajudar vocês a entender como é que funciona o trabalho de uma pessoa que vive de resolver problema de otimização usando o computador. O que mais? Dúvidas, comentários, observações? Eu tenho mais uma, só que... Pode dizer, não, tem tempo. A minha não é sobre a aula, não? Aí eu faço Pronto, depois. deixa depois. Ótimo. Quando a gente acabar as dúvidas da aula, aí eu paro a gravação e a gente discute coisas mais gerais. Tem alguém dúvida? Na fila aí, eu posso fazer uma pergunta, hein? Sobre os slides, sobre heurística construtiva, pode falar. Pode dizer. É o seguinte, professor, às vezes eu fico com receio na hora de fazer essa reestruturação do problema, né, essa redução. Por exemplo,
Vamos fazer uma representação física desse grafo que está aí. Se fossem cidades. Aí essa aresta infinita aí fosse, sei lá, uma aresta, uma estrada conectando essas duas cidades aí, a 1 e a 4, e ela não existe fisicamente. Aí não seria assim, tipo, dar uma roubadinha no problema, não, para a gente tentar achar uma solução que depois, no final, não ia atender fisicamente ao problema? Ó, É só uma dúvida mesmo. Entendeu? joia. Vamos aqui por partes. Com o conhecimento que a humanidade tem até hoje, é impossível garantir resolver esse problema sem essa aresta infinita. Né? Sem... É impossível garantir que você sempre vai cuspir, em tempo polinomial, uma solução viável para esse problema. Mesmo que ela exista, a gente não sabe como fazer algoritmo polinomial que resolve, que acha essa solução. Tá claro até aqui? Sim. Certo? Entendi. A gente não consegue. Você nunca vai conseguir fazer um algoritmo que garante encontrar uma solução viável que existe. Né? A solução a gente está assumindo que existe. Você não pode garantir. Então, em qualquer cenário que você tem um algoritmo polinomial, você vai ter casos onde ele falha. Né? Onde você, sinto muito, não achei nada que se aproveite. Tá claro essa Perfeito. segunda parte? Sim. A questão é, como é que você projeta um algoritmo que tenta achar uma solução viável, não só viável, é que dentre aquelas que são viáveis ainda tem o melhor custo possível. Então como é que você faz? Você pode não usar essa aresta. E aí o projeto do seu algoritmo fica bem mais complicado, porque você vai ter que uma etapa onde você trabalha com soluções inviáveis, e aí você vai ter dois tipos de solução, uma solução inviável e uma solução viável. E como é que você vai tratar as suas soluções viáveis e tentar fazer com que elas se tornem viáveis e por aí vai. Você pode fazer isso. O que eu estou sugerindo, e é o que eu faço e o que a gente vai fazer nesse curso, eu estou assumindo que isso nunca vai acontecer, porque eu estou transformando o meu problema. Fazendo justamente essa coisa dessas arestas aí, ou seja lá o que for necessário para que eu elimine o problema que eu tinha originalmente. E aí o que acontece? Agora eu vou fazer um algoritmo que tenta achar o ciclo hamiltoniano de menor custo. Um algoritmo que tente achar um ciclo de hamiltoniano de menor custo, ao mesmo tempo faz o que eu queria de achar o melhor de todos, e ao mesmo tempo está procurando uma solução viável, porque ele vai evitar usar arestas de custo infinito. Certo? Perfeito, é verdade. E claro, se o que ele cospe não tem essa aresta, ótimo, seja lá qual for o valor, você devolve e usa na prática. Mas se o teu algoritmo, o melhor que ele conseguiu achar, com os recursos computacionais que você deu para ele, se ele contém essa aresta de custo infinito, você não devolve o ciclo, você diz, ups, e acabou. O ciclo hamiltoniano que usa essa aresta, ele não é válido, você não mostra. Tá? É um caso de falha. E esse caso de falha, ele é intrínseco da natureza do problema que você está resolvendo. Tá? Você não tem como contornar isso no sentido de, a não ser que P seja igual a NP, você não pode garantir achar um ciclo hamiltoniano num grafo. Entende? Correto, valeu. Tá? E a coisa da abstração, a gente não tem que ter medo de usar abstração. Isso aqui é um artifício puramente de abstração. A grande questão é que, primeiro, a gente tem que usar, porque o ser humano só saiu só chegou onde chegou por causa disso. E é normal ao usar a gente fazer um monte de merda, porque o cérebro da gente não foi feito para fazer o nível de abstração que a gente aplica. Então dá trabalho, a gente faz errado um monte de vezes e se fode por causa disso.
E aí é por isso que a gente faz faculdade, mestrado e doutorado às vezes, para poder aprender a fazer abstração num ambiente seguro, onde você não vai ser demitido se fizer merda. E para quando você vai para o mundo real, você já está preparado para fazer esse tipo de coisa de uma forma eficiente, rápida. E, de novo, não é que você vai provar nada. Quando a gente está no mundo real, você não prova, mas você sabe que conseguiria, então você tem uma segurança que aquilo que você está fazendo funciona. A simulação é boa para isso, né? Garante essa questão da gente poder fazer caquinha em ambiente simulado antes de fazer no físico. Simulação é outra coisa, né? Eu tô falando mais de prática no sentido geral, mas simulação serve para isso também. Beleza. Muito bom, obrigado. Mais alguma coisa? Alguma dúvida, observação? Pronto, eu vou encerrar por aqui. Na aula que vem eu vou começar a trazer algoritmos para vocês de verdade, pseudocódigo, coisa mais baixo nível. Tchauzinho, vou desligar aqui. E aí eu tiro as dúvidas que não tem a ver com a aula. Cadê? Onde é que eu paro de gravar?